Olá, pessoal. Hoje a gente tem uma apresentação especial, que ela é uma apresentação que faz alusão a tudo que a gente viveu. Foi um congresso muito bacana, no Sul Brasileiro de Medicina de Emergência, adulto e pediátrico. E a gente está aqui para falar sobre alguns highlights que foi trazido nesse congresso. Vivemos momentos aí importantíssimos. Hoje a gente está aqui basicamente com a Joelma Gonçalves Martins, que é membro aqui do MEP, é emergência pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu, e o João Carlos Santana, que é emergência pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também membro aqui do MEP. Nós tínhamos convidados também a Gabriela e a Janine, que não conseguiram entrar até então, mas a gente vai fazer esse debate aqui, vamos trazendo aqui o que teve de informação, aquilo que a gente preparou para vocês, tá? Eu queria primeiro mostrar um pouquinho do que foi esse congresso para a área pediátrica em si. Eu achei muito bacana que teve todos os dias, desde domingo até o último dia, que foi a quinta-feira, nós tivemos temas pediátricos, tá? A começar aqui pelo pré-congresso de POCs na pediatria, com a Marcela Preto Zampellini, a Clarissa e a Gabriela. Então, tivemos alguns assuntos bem importantes relacionados ao ultrassom no domingo, nesse curso pré-congresso. É um curso que ele já é meio que validado aí no Brasil inteiro. A Marcela, com o PEDPOCs, ela já caminhou de norte a sul do país aí, levando o conhecimento de ultrassom pediátrico. Na segunda-feira, a gente teve praticamente um simpósio, na segunda-feira o dia inteiro de pediatria. Então, a gente teve pediatras, emergências pediatras de diversos locais aí da América do Sul, Jordana, a doutora Patrícia, a Ana Paula, a Janine, que é a nossa R4 de emergência pediátrica do Clínicas, que hoje não conseguiu aparecer, o João, a Luciana, a Patrícia, do Uruguai, Rosângela, o nosso próprio Joca, que está aqui conosco, o Sérgio Amanteia, o Cláudio, a Denise Chaves, também do Clínicas, e a doutora Vivi, aqui do Paraguai, Tatiana Scheid, a Bianca, a Gabriela, que também já estava no dia anterior, a Marcela também, que estava no dia anterior, aqui a Helena, o Osmar, participaram aí dessa nossa segunda-feira, do simpósio de pediatria, tá? Foi um simpósio muito enriquecedor, com muito assunto highlight aí para a gente trazer aqui para vocês também. Na terça-feira, a gente teve um tema com a doutora Vivi, moderada pela Patrícia, com updates em emergências pediátricas no palco principal aqui. Então, os emergencistas, tanto adultos e pediátricos, todos participando dessas atualizações. Na quarta-feira, nós tivemos essa palestra com nome sensacional aqui trazido pelo nosso Joca, Pequenas Pessoas, Grandes Problemas, e a CEPS democrática aqui dos 8 aos 80 anos, pela Patrícia e a Ana Paula. Na quinta-feira, então, nós encerramos o último dia do congresso com o Osmar, que é um egresso também da emergência pediátrica, de Porto Alegre, falando sobre trauma, e o Joca e o fisioterapeuta Augusto Sábio falando sobre insuficiência respiratória na criança. Então foi um congresso, né, Joca e Joelma, que apesar de ser um congresso que ele não teve salas separadas, foram salas mistas, ele envolveu bastante, assim, eu achei que ele estava bem representado ali pelo tema pediátrico e gostei bastante, assim, da ênfase que deram à pediatria, eu achei que ficou bem legal, mostrando, assim, a importância também da emergência pediátrica dentro de um contexto geral, assim, não só para o pediatra ou para o emergencista. E quero te agradecer também, né, já que eu sei que tu estava na organização desses temas e pela valorização. Então, a gente elegeu, de todos isso que a gente apresentou, que passou no Congresso, nós elegemos aqui 4 temas. O primeiro tema que a gente vai conversar sobre o que teve de explicação no Congresso é sobre sedação. Teve bastante coisa legal que eu acabei vendo também, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho agora. Começar aqui é, pelo Joca. O que tu achou assim de mais interessante que o Congresso trouxe sobre sedação em pediatria? Qual foram os highlights?
ou as coisas assim que mais te chamou a atenção, assim, que foi debatido, ou pelos colegas entre os corredores, ou nas próprias aulas, assim? Eu vou fazer dois comentários, Vitor. Obrigado pela organização. O primeiro comentário é, já que está sendo gravado aqui, de dizer que nós temos um novo emergencista pediátrico, que é o Vitor Benincá, egresso dos adultos e que foi aprovado no título de especialista. Então, para nós é uma honra, uma alegria ter uma qualificada pessoa junto com a gente, né? O segundo, apesar de eu ter algumas coisas para falar sobre sedação, a Joelma está lá no Canadá, vamos deixar ela falar um pouquinho antes para ela não morrer lá no frio, e aí eu entro em seguida, né? Tá no Deixa, solzinho. mas Tô no a gente solzinho queria. aqui, Joca. Acho que vai tu e eu comento, porque eu tenho duas ou três coisinhas bem singelas assim para falar. Pode ser que seja até as mesmas, mas toca a ficha aí. Eu acho que um ponto importante que a gente tem que trazer aqui em relação à sedação que foi comentado é a questão da sedação que a gente pode começar a utilizar de forma mais rotineira na emergência via atomizador nasal, né? A gente não precisa pegar um acesso venoso para fazer procedimentos diagnósticos, eventualmente até terapêuticos na emergência, então fica mais fácil, fica mais barato, menos efeito adverso, e acho que isso é um ponto que está despontando de maneira interessante nas nossas emergências. Em Botucatu, nós começamos um trabalho agora com sedação nasal, mas utilizando ainda o midazolam, mas a literatura tem mostrado a utilização de sedação com a dexmedetomidina ou mesmo com a ketamina intranasal, então mais econômico, mais seguro, aparentemente menos efeitos adversos. Acho que é uma experiência que se apontou no Congresso que a gente vai poder experimentar daqui para frente. Era muito próximo disso. Eu acho que a grande mensagem, Vitor, que ficou no Congresso é que a gente não precisa ter medo de fazer analgesia numa emergência em que tenha monitorização, em que tenha pelo menos assim aqueles emergencistas que são os raízes, né, que sabem trabalhar em emergência mesmo. Então, eu vou dar três exemplos, dois exemplos. A Joelma, é isso mesmo, eu acho que a grande novidade é uma coisa de perder o medo. A É, prática, a prática, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o uso do fentanil e da ketamina intranasal, que a gente tem que usar um pouquinho mais rotineiramente sob sedação, sem o medo dos eventos adversos, né? O fentanil intranasal ele tem muito menos eventos adversos, pelo jeito, do que efeito intravenoso, né? Então, a gente pode lançar a mão dessa arma, porque tem um atomizador, usa, tem que empurrar lá para a asa nasal dos dois lados, fazer uma massagenzinha, né? É bem interessante mesmo, com um bom efeito. E eu acho que a segunda coisa é de trabalhar com anemia falciforme, e a gente aprendeu com outras emergências, né? A emergência do Gabriel, lá em Minas Gerais, por exemplo, de fazer uma pseudoanalgesia rápida, o mais imediatamente possível. A gente não precisa deixar o paciente sentindo dor, né? Então, começar, por exemplo, com morfina contínua 0,1 por quilo de imediato, ou então fazer um fentanil em push intranasal ali, né, uma massagenzinha intranasal, isso tudo coloca o paciente num estágio um pouquinho mais tranquilo em relação à emergência. Os estudos que mostram o uso dessas analgesias num primeiro momento indicam que esses pacientes não só têm crise menos demorada, como têm menos complicações dentro da emergência e na internação depois. Então, a gente tem que trabalhar nessa primeira hora. A Joelma adora a sepsis, não é a Golden Hour lá da sepsis, mas a Golden Hour da analgesia, né? O paciente chegou, a gente não tem que ter medo. Outros estudos mostram, por exemplo, que a gente trata mais rapidamente febre do que dor. A é gente usa verdade. até o paracetamol, aquela coisa muito singela, a gente trata muito mais rapidamente o paciente que chega com febre do que o paciente com dor. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente isso, né? Não é porque está chegando o dia da criança aí, mas eu acho que a gente tem que pensar a criança com dor, né? Uma coisa grave. Eu não gosto de sentir dor, eu imagino que ninguém goste, né? Então, acho que está na hora de mudar um pouquinho as rotinas. Acho que complementando um pouquinho o que o Joca falou, Vitor, eu queria reforçar. Acho que o primeiro ponto é que a pseudoanalgesia, há alguns anos atrás, não estava sob os cuidados do pediatra. E a gente tinha realmente essa coisa do medo, da insegurança, mas a partir do momento que o pediatra assumiu esse controle, né, e conhece as drogas, os efeitos adversos, as vias de administração, esse é hoje um procedimento que é de nossa competência, então é bem legal, nós temos que fazer e temos que estar realmente preparados para isso. E mais um ponto que eu queria reforçar né, em relação ao que o Joca falou é a questão da dor, né? Estava discutindo um pouco com alguns terapeutas da dor, né? E eles colocam o seguinte, que as crianças em unidades de emergência, 100% das vezes têm algum grau de dor. E eu não sei se a gente na emergência lembra
sempre que eles têm dor. Lembra-se muito mais da febre, como o Joca falou, do que de outras coisas. Então, analgesia pronta e rápida, né, em diversas situações, minimiza a resposta inflamatória, minimiza as complicações da doença que causou a dor. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes que o Joca chamou a atenção. A gente não falou isso no Congresso, mas vendo o pessoal de Minas Gerais agora, 2 semanas atrás, no Congresso do Sudeste, Congresso de Emergência do Sudeste, eles têm uns kits de analgesia, né? Assim como a gente tem o carrinho de parada, o carrinho de via aérea, eles têm um kit de analgesia na emergência. O paciente chega e já desencadeia o processo. E eu acho muito interessante, acho que a gente tem que conversar e até tentar fazer um trabalho meio multicêntrico antes e depois disso, quanto tempo os pacientes ficam hospitalizados. É bem interessante, né? Mas principalmente aliviar a dor desses pacientes, né? Com a prontidão que ela merece. Pronto. Eu também concordo com vocês. Eu acho que de tudo aquilo que talvez mais mudou minha conduta no Congresso foi essa minha relação com a analgesia e principalmente a analgesia intranasal, que foi uma novidade assim para mim, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para trazer para o nosso telespectador, podemos chamar assim, ô Joca? Pode ser. Acho que sim, né? Net É, espectador. net espectador, né? Que em geral foi trazido pela doutora Vivi aqui. Em geral, a dose de aplicação intranasal em miligrama, ela é 2 a 3 vezes maior do que a dose intravenosa, né? E praticamente todos os analgésicos sedativos que são aplicados por via intravenosa têm um tempo de ação, de início de ação muito rápido também pela via nasal, exceto o midazolam, que pode levar de 10 a 15 minutos para atingir o seu pico de ação. E a gente também vê muito aqui também no nosso hospital cessar as crises de convulsão com midazolam nasal, sendo que ele tem um tempo de ação mais prolongado, aí entre 10 a 15 minutos, e essa absorção um pouco mais errática do que a via intramuscular ou até a via retal, pode retardar no aborto da crise convulsiva. Então, talvez ter esse gap aí em relação ao midazolam, mas praticamente todos os outros sedativos, eles podem ser feitos e têm uma ação muito rápida. Também falar sobre as doses, os volumes ideais são entre 0,2 e 0,5 ml por narina, podendo em alguns casos excessivos assim usar até 1 ml, mas usar as 2 narinas para poder chegar numa dose terapêutica mais eficaz. E o dispersor da medicação, ele geralmente é utilizado, mas também aprendi com o Joca ali no HC, ali no Clínicas, que pode ser feito também sem, né, Joca? Tem virar ele para dentro da mucosa e acabar apertando, botar doses um pouco menores também pode ser uma boa opção, né? Ô, Joelma, tu viu que Oi, esse emergencista de adulto aí já não está mais pensando como os outros, né? Que é meia ampola só porque é criança, é, aquela coisa. já Ele está já está fazendo falando, cálculo. tá falando bonito agora, né? Ah, depois que a gente passa, parece que vem entendeu, Joca? Vem uma Aham. responsabilidade nova, entendeu? Ah, que maravilha. Maravilha. Muito bom. Então tá. Acho que sobre sedação, não sei se alguém quer trazer alguém de vocês quer trazer mais alguma informação ou tem mais alguma ideia, mas eu acho que isso que a gente discutiu aqui sobre indicações, sobre métodos de administração, foi aquilo que trouxe de mais highlight aí na, na, no Congresso. Vamos passar para o nosso próximo tema, então. O nosso próximo tema também é um tema super atual, que é catéter nasal de alto fluxo na emergência. Quem começa? As Agora o damas? Joca. Não, Agora o não. Joca. Sempre as damas, sempre as damas. Ah, e na verdade, assim, né? Acho que essa foi a grande revolução no suporte respiratório que veio junto com a Covid e que pôde ser extrapolado agora para as nossas crianças e particularmente na diagnóstico da bronquiolite. Então, eu acho que o reforço que a gente teve no Congresso, que foi muito importante, é a questão de
da necessidade da disponibilidade desse recurso para melhor tratamento das nossas crianças, particularmente as que chegam já com desconforto moderado a grave, iniciar a oxigenoterapia aquecida, umidificada, que a gente consegue fazer através do catéter nasal de alto fluxo. Isso, com certeza, é o que a gente tem de melhor hoje para oferecer no tratamento dos nossos pacientes com bronquiolite, né? A gente sabe que o alto fluxo tem sido utilizado também em outras patologias, até mesmo no desmame de ventilação mecânica, mas prioritariamente na bronquiolite, esse recurso modificou o prognóstico das nossas crianças. Muitas vezes nós conseguimos poupá-las do tubo, poupá-las eventualmente até da VNI. A única restrição ou dificuldade que a gente tem realmente ainda é o alto custo do alto fluxo, né? Não são todas as unidades e todos os serviços que têm esse recurso à disposição. Acho que o Joca teve, depois da Covid, também uma experiência grande aí com o alto fluxo, porque o hospital de clínicas lá de Porto Alegre recebeu grande número de dispositivos, né, Joca? E acho que vocês pegaram uma grande experiência com ele. Acho que você podia contar para nós aí um pouquinho sobre isso. Felizmente para nós recebemos o alto fluxo e conseguimos convencer o nosso administrador que seria um recurso caro, mas que evitaria a ventilação mecânica. Então, nosso administrador magnificamente aceitou bem a proposta e nós recebemos alguns alto fluxo, alguns aparelhos, né, de alto fluxo e os catéteres antes do Covid um pouquinho. A gente acumulou experiência, errou muito no início, porque a gente queria usar... Primeiro tinha medo que fosse igual ventilação mecânica, então nossos plantonistas ficavam pensando, mais um respirador dentro da unidade não vai dar, vai ficar ruim, a gente não quer, a gente manda para a UTI. Só que não, se viu que era muito fácil o manejo, ele é um oxigênio qualificado, porque ele é aquecido e úmido. E isso revolucionou um pouco na nossa prática diária, porque o número de pacientes depois, trans-Covid, pós-Covid, se dá para chamar assim, diminuiu muito a intubação desses pacientes, né? Então, a UTI pediátrica viu claramente, de residente para residente, que eles quase não intubavam mais pacientes com bronquiolite lá na UTI. E a mudança foi o alto fluxo, né? O problema do alto fluxo, e aí a gente começou a conversar no Congresso alguns pontos que eu acho que são muito interessantes, porque a gente está acumulando uma prática bem interessante. A Joelma está junto com um fisiologista respiratório agora lá no Canadá, que é o Daniel Gabs, que eles têm fisiologistas trabalhando ao lado do paciente. O Daniel sempre diz, eu mudo um parâmetro, em 15 minutos eu sei se vai dar certo ou não, porque eu fico do lado do paciente vendo qual é o tipo de resposta que ele dá, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente corre o risco, e o Congresso mostrou isso, de usar um pouquinho demais. De usar, porque ele é bom e a gente acaba, se tem o recurso, tu acaba utilizando naquelas condições anteriores, até ou paciente com asma, e os uruguaios lá mostraram que eles usam há bastante tempo. A gente não tem uma experiência muito positiva com paciente asmático, porque o alto fluxo não gera uma pressão maior do que 3, 4, assim, né? Por outro lado, os próprios colegas do Paraguai e do Uruguai disseram uma coisa bem interessante no final de uma das conversas que a gente teve, que é assim, nós fazemos uma certa sedação dos nossos pacientes. Paciente muito agitado, que o alto fluxo não está dando muito certo, e a gente sabe que a literatura diz que em 24, 48 horas tu já tem que ter a resposta do alto fluxo, e a gente tem tido paciente que tu coloca no alto fluxo tão cedo quanto ele chega na emergência algumas vezes, o curso da bronquiolite é de 4, 5 dias. Então, se ele está precisando de oxigênio 4 ou 5 dias e já começou com alto fluxo, não tem por que a gente tirar o alto fluxo, que o custo já foi. Já se investiu naquilo ali, o oxigênio é o mesmo, o catéter é o mesmo, o aparelho não modifica, já está sendo utilizado mesmo, né? Então, a gente persiste um pouco mais. E a gente, às vezes, usa a sedação, que era a grande diferença em paciente que não se adaptava bem. E os nossos colegas, nossos irmãos, disseram o seguinte, se vocês estão precisando sedar, é porque talvez o alto fluxo não esteja dando bom resultado. Não está dando o conforto que o alto fluxo foi feito para dar, porque a grande palavra em todos os trabalhos que são escritos inicialmente do alto fluxo é que ele é confortável para o paciente, né? O paciente mama, enfim. Então, é um questionamento que vale a pena a gente ter. Eu acho que a gente pode sedar o paciente, sabe? Sinceramente, mesmo com a experiência dos latinos aqui, eu acho que a gente, se não prejudica o paciente, se não está relacionado a evento adverso, dá uma baixada no estado geral de agitação do paciente e ele respira com mais tranquilidade, está dando suporte, eu não vejo grande problema. Mas eles usaram essa frase e eu achei interessante de questionar, né?
Eu acho que esse ponto, Joca, é muito importante, porque, na verdade, o que a gente tem visto, e acho que eles comentaram lá um pouquinho também, é que, às vezes, ou o momento de indicação não foi o ideal, ou a maneira que se instalou o dispositivo não está adequada ainda. Então, acho que, talvez, antes da sedação, é importante que a gente tenha equipes treinadas com esse dispositivo, né, tanto para selecionar pacientes elegíveis, para não usar de forma indiscriminada, já que é um dispositivo bom, mas é caro, né? Tem que usar de forma bem seleta e também saber usar, né? Assim, às vezes a gente não tem a experiência adequada, não usa a cânula adequada. Tem que lembrar que na pronga nasal ela tem que ser no máximo 50% do diâmetro da via aérea. Então, às vezes escolhe-se uma pronga errada. Então, treinamento de equipe na unidade de emergência para usar o dispositivo, que é bom, e indicação correta, talvez minimize essa questão da sedação aí, da necessidade da sedação em alguns momentos. E o que vai revolucionar de novo o uso do alto fluxo é que agora está chegando para nosso uso, já existe há um tempo, né, há cerca de 2 anos, o Aerogen, que é um dispositivo de adaptação ao alto fluxo, que tu não precisa tirar o paciente do alto fluxo para fazer as nebulizações ou os jatos. E isso é muito interessante, porque nós estamos falando de apêndice sibilante e paciente de emergência, em que tu tirava o oxigênio para poder fazer esses procedimentos. Pega um paciente que está fazendo de hora em hora, olha quantas vezes a gente tem que desconectar, né? Então, e isso talvez revolucione, não só aumente as indicações do alto fluxo, já que tu pode fazer o uso desse procedimento. Então, a gente já recebeu ali alguns aparelhinhos, a gente está usando, todos eles com bom resultado, assim, então, o paciente não sendo desconectado do alto fluxo é bom para todo mundo, só vamos ver, né? Como diz a Joelma, a gente tem que treinar a equipe e ver se a coisa vai andar, né? Ô, Joca, ô, Joelma, é, durante o congresso, eu usei um caso clínico que foi exposto pela doutora Patrícia Dalorso, e eu coloquei no nosso Instagram, do MAP Brasil. Quem não nos segue já passa a seguir lá, com o seguinte caso que ela é, colocou na nossa aula lá de apresentação. Então, numa chegada de uma criança de 2 meses com uma bronquiolite viral aguda, a criança estava taquipnéica com 70 incursões respiratórias por minuto, tinha uma frequência cardíaca de 208, gemente, uso da musculatura acessória intercostal e abdominal. A pergunta que eu fiz para que os nossos seguidores respondessem é que qual a conduta inicial adotada no hospital onde eles trabalham frente à chegada dessa criança? A possibilidade era cateter nasal de alto fluxo, a VNI ou tubo orotraqueal. Então, 10% deles entubariam essa criança já na entrada, tá? Na chegada. 42% colocariam essa criança direto em VNI. E aí eu não tenho essa informação de por que eles não têm o catéter nasal de alto fluxo ou se julgaram pela gravidade. E 48%, menos da metade, colocariam em catéter nasal de alto fluxo. E esse foi um caso exposto pela doutora Patrícia, que justamente a criança se apresentava de maneira bastante grave e ela teve um desfecho bem satisfatório, apenas, entre aspas, né, mas com o uso do catéter nasal de alto fluxo. E ela colocou aí que em questão aí de 6 horas a criança já estava confortável e, como o Joca disse, já estava se alimentando novamente. Então, acho que a gente tem um caminho aí pela frente, ou de divulgação, ou até de explicação, né, de como funciona. Talvez tenha sido ainda uma novidade em muitos locais, ou que não tenham, ou que não estão sabendo utilizar. Mas, Vitor, eu acho importante esse nosso canal aqui, né, esse nosso maravilhoso canal, que é o MEP. O objetivo é justamente discutir as rotinas de serviço. Eu acho muito interessante. Quando tu não tem experiência, tu tem que usar aquilo que tu é Uhum. experiente, né? Sem nenhuma dúvida. Só que, especificamente na comparação entre alto fluxo e o CPAP e até VNI, existem diversos estudos há mais de 10 anos, né? O alto fluxo ele não tem 20 anos ainda, mas o boom mesmo foi há 10 anos, e agora com o Covid ele veio, na pediatria já estava. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem bons estudos, né? Principalmente franceses lá, e mostrando que
um ou outro método, eles são, assim, em termos de sucesso terapêutico, eles são muito similares, são muito parecidos. Inclusive, tem estudos, né? Os italianos fazem algumas amostras, tu começa com VNI e tu começa com alto fluxo, e quando não dá, quando tem taxa de insucesso, tu troca. E eles mostram que quando troca, coincidentemente, o resultado é satisfatório também, só o fato de trocar Bacana. a terapêutica, né? Então, Uhum. assim, tal, e não é porque foi indicado, talvez seja o tempo de evolução da doença, né? Então, se tu conseguir usar um pouquinho mais, para atelectasias importantes, por exemplo, tu usar alto fluxo, não vai dar muito resultado, porque Uhum. tu tem uma pressão, né? E o VNI tu consegue. Qual é o problema da VNI? Ou mesmo do CPAP? É que tu tem que sedar o paciente um pouco mais, né? Com um pouco mais de qualidade. Então, tem vários trabalhos comparando e mostram que o CPAP nasal, o VNI e o alto fluxo não tem nenhum que seja tão superior do que o outro. Uhum. Varia de trabalho para trabalho. Então, quem tem a terapêutica com VNI está acostumado e não se incomoda em sedar e tem um determinado custo e tem enfermagem para cuidar do paciente, que continue fazendo isso. Quem tem alto fluxo, a gente sabe que é muito mais tranquilo de se utilizar, né? O catéter de parede, o oxigênio de parede, nossa, é o grande recurso que a gente tem na emergência, não dá para desprezar. Até 3 litros com tranquilidade, o nariz não se machuca, enfim, né? Mas é isso aí, a gente pode melhorar a terapêutica, né? É mais ou menos nessa linha. E eu acho que o importante é essa questão de estar do lado do paciente, né? No sentido de, primeiro, eu conheço o dispositivo que eu tenho, uso aquele que eu tenho à disposição e sei quanto tempo mais ou menos eu vou esperar para que aquele paciente acople ou não, né? Não fico postergando uma otimização da terapêutica respiratória. Então, o alto fluxo, quando bem indicado, é uma terapêutica que com meia hora, 40 minutos, uma hora, o paciente já disse para nós se ficou bem ou não. A VNI, como o Joca falou, já que precisa de uma sedação mais adequada, precisa de interface adequada, é um dispositivo que às vezes eu preciso de 2 horas, mais ou menos, para sentir se o paciente se adequou ou não. Então, todo esse conhecimento é importante fazer parte, né, do portfólio do emergencista para poder indicar e contraindicar na hora certa. Beleza, vamos para o próximo tema. O nosso próximo tema eu trouxe aqui como magnésio no contexto da asma é, refratária de segunda linha ou na primeira linha grave. Mas eu acho que mais do que o magnésio em si, Joca, é uma discussão que eu achei muito interessante quando estava tu, o Amanteia e tinha Cláudio, o Cláudio. Cláudio, Cláudio, né? Cláudio. Falando sobre possibilidades aí na asma refratária, assim. O que que tu, enfim, queria que tu traduzisse um pouco daquela discussão para a gente agora. Tu não quer que a Joelma comece de novo? Não, agora é Sempre você, bem-vinda. entre outras coisas, a sua grande expertise, Joca. Fala lá do magnésio para nós e da asma, enfim. Eu já gostei mais do magnésio, assim, mas é uma terapêutica interessante, né? Eu gosto do sulfato de magnésio, mas principalmente porque, como droga alternativa para asma aguda grave, principalmente porque é poucos eventos adversos. Então, se tem um paciente grave, seja um paciente que a causa é doença infecciosa como o gatilho, ou mesmo atopia como gatilho, e ele está grave, e tu tem o arsenal de uma droga que tem poucos efeitos adversos, então essa é uma terapêutica ótima, deveria sempre ter alguma coisa para a gente poder fazer em todas as situações clínicas, né? Tu retira a infusão do sulfato de magnésio e o nível sérico cai em meia hora, assim, nunca chega a nível tóxico, quer dizer, é uma droga realmente bastante segura. Ela é uma droga velha. Se eu tivesse me preparado para o magnésio, eu ia mostrar o livro que eu tenho aqui atrás, que é de mais de 100 anos atrás, e que já falava do sulfato de magnésio, né? Que é uma droga muito velha que foi ressuscitada aí nos anos 80, 90, né? E aí depois agora está se utilizando bastante como droga alternativa em criança maior, criança com certeza acima de 2 anos, a resposta ela é melhor. A gente tem utilizado até um pouquinho mais antes disso, né? E com infusões que começaram. A literatura fala em nebulização, com bom resultado, e os americanos continuam dizendo que a nebulização é a maneira de se infundir o sulfato de magnésio. A gente usou por infusão contínua, primeiro em push de 1 hora, e hoje a gente já está usando com infusões de 4, 5 horas até, né? O sonho de consumo é poder mostrar que talvez a gente possa fazer uma segunda ou uma terceira ou até usar por mais horas. A droga é segura, tu consegue um nível sérico razoável, assim, né? E o paciente demonstra melhoras significativas. Mas é uma droga alternativa.
O que não me parece correto é tu começar de imediato com sulfato de magnésio logo na primeira hora que o paciente já chegou na emergência, tipo assim, aquele estado desesperador. Se o paciente está num estado desesperador, eu acho que a gente tem que pensar se não é momento de mandar para a UTI para o paciente não correr risco, porque ninguém mais morre de asma, certo? Ninguém mais morre de asma. Se o paciente chegou no recurso, a gente consegue fazer. O problema é o paciente que não chega. Então, em local distante, a gente não faz sulfato de magnésio, não tem como. Então, é uma droga que parece que tem melhores resultados do que o salbutamol intravenoso, quando a gente faz a comparação, mas principalmente pelos eventos adversos que o salbutamol intravenoso tem, pela monitorização mais precisa que tu tem que fazer. Mas não resta dúvida que com broncoespasmo, o beta-2, quando tu atinge o nível sérico, tu consegue fazer a broncodilatação, que é o que a gente quer. Às vezes, usar o sulfato de magnésio junto com o salbutamol intravenoso talvez seja uma terapêutica razoável, assim, porque tu faz a broncodilatação e tu pode usar daí a nebulização, a inalação numa superfície maior de contato do epitélio com um medicamento que tu quer fazer. Tu fez a broncodilatação, aí o medicamento inalado faz resultado. Enquanto está tudo obstruído, tudo fechado, tu pode fazer e tu não consegue ter superfície de contato entre a droga inalada, entre as partículas que tu usa e o epitélio respiratório, né? Então, eu acho que é alternativo, é uma droga alternativa, interessante. Acho que um ponto a completar é que ela é alternativa, como a gente utiliza ela, podemos utilizá-la em qualquer cenário do Brasil. Eu acho que vale a pena pontuar também a questão de o risco da utilização dela, né? Então, é uma droga que tem efeitos adversos, claro, mas que são menores quando bem monitorizado. O paciente tem que ficar ali na unidade de emergência monitorizado por conta do risco, eventualmente, de hipotensão, convulsão, depressão do sensório, mas que há muitos anos atrás eu acho que ela era utilizada só dentro da unidade de terapia intensiva, agora é nossa, né? Então é um recurso interessante que a gente precisa conhecer e utilizar de forma rigorosa e com a assistência e suporte de observação e monitoração. Acho que esse é o medo que nós tínhamos, né? Mas a gente perdeu o medo porque é uma droga. Aumentou o vento fortemente ali da Joelma, né? Veio uma rajada bem na hora. Mas, Joelma, foi ótimo aqui, tá? O nosso tempo está acabando e eu chamei essa exclusivamente do Joca porque o próximo tema ele era praticamente exclusivamente teu. O nosso próximo tema é sepse, né? Então eu queria que tu falasse aí sobre os highlights do congresso sobre sepse, que agora até o Filipe veio assistir a tua fala. Eu acho que o primeiro ponto a se enfatizar em relação à sepse é a questão do diagnóstico precoce. Eu gostaria que na unidade de emergência a gente sempre colocasse, isso foi discutido lá no Congresso, a questão de que chegou uma criança febril, uma criança com aparência que não está boa, em primeiro lugar, pense, pode ser sepse, né? Essa é a palavra de ordem, porque para mudar a mortalidade, o diagnóstico precoce é muito importante. Acho que outro ponto que foi falado no Congresso é a questão das ferramentas de triagem. Não interessa muito qual ferramenta você use, mas interessa que se tenha uma ferramenta, que a equipe seja treinada para que a gente sinalize rapidamente aquele paciente que nos preocupou, aquele paciente que tem sinais de hipoperfusão tecidual. Isso aí é muito importante, né? Foi bem discutido no Congresso. E, assim, o que a gente tem de highlights aí mais recentes da literatura, que foi a modificação grande da publicação da Surviving Sepsis Campaign em 2020, primeiro, né, a questão, então, da precocidade do diagnóstico, a modificação da reposição volêmica. Então, a sugestão nas crianças sépticas é que a reposição volêmica seja feita aí, prioritariamente com o Ringer lactato, por conta da acidose hiperclorêmica, que pode acontecer quando a gente utiliza o soro fisiológico. Eu não estou dizendo com isso que a gente não possa utilizá-lo, mas o Ringer, em princípio, é a solução de escolha. Inclusive, eu estou aqui no Canadá com o Fernando Zampieri, que estudou Ringer lactato na sepse do adulto, e foi a partir da literatura que eles nos trouxeram, né, que a pediatria extrapolou esse dado. Então, a questão do Ringer lactato é interessante, mais parcimônia na reposição volêmica, né? Nós saímos aí, sei lá, acho que há 5, 6 anos atrás, a gente fazia bolos em 5 minutos, né? A gente pegava um acesso venoso e infundia muito rapidamente com seringada, e hoje a literatura fala, um pouquinho mais devagar, 15 a 20 minutos cada alíquota. Foi outra coisa que a gente discutiu bastante lá.
né? E também a questão pensando na Golden Hour, aí lembrando sempre da introdução precoce do antibiótico, que é norteada pela possibilidade etiológica que você vê pela história, pelo histórico do paciente de internações, se você tiver alguma cultura pregressa mostrando que ele é colonizado por algum agente, quer dizer, nós vamos nortear a antibiótico terapia precocemente, utilizando esses dados clínicos. Eu acho que esses foram os pontos que foram reforçados ali no Congresso, que são muito importantes para a gente, e que a gente tem que estar atento o tempo todo para atualizar e colocar em prática na nossa unidade de emergência. Bacana. Joca, temos 2 minutos para encerrar. Quer falar alguma coisa? Um minuto só. A Joelma sabe que eu tenho meus pontos de crítica. A gente participou também do Congresso Brasileiro de Pediatria e falamos sobre sepsis junto com o professor Fioreto agora, na mesma semana do Congresso. Eu acho que a gente tomara que ela estude bem lá no Canadá agora e fale com os caras a respeito do Ringer. Eu tenho minhas dúvidas se a gente não extrapolou demais a história do Ringer mesmo, se eu acho que quanto às alíquotas, quanto à concentração, o número de doses que tu faz, 20, 10 talvez seja suficiente, o tempo para reposição acho interessante. E o antibiótico eu só vou reforçar porque assim, ó, ainda que não tenha nível de evidência muito gigante, quando tem choque séptico, tu começa com antibiótico cedo. Esse sim, tu precisa, o paciente chocado, e não precisa ter hipotensão, criança, claro, né? Esse paciente tu vai começar com antibiótico de acordo com o que o empirismo te mostra, de acordo com as características do paciente, se é hospitalar, se é comunitário, catéter, enfim. Mas se não for um choque séptico, se for sepse, pode esperar um pouquinho ainda para começar com antibiótico, né? Então, mas esse pouquinho é até a segunda, terceira hora. Também não é esperar 6 horas que tu passa de 25% para 35% de mortalidade, né? Então, é uma coisa interessante para a gente poder visualizar. 1 minuto, deu. Pessoal, nosso tempo acabou aqui também. E é isso. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu esse episódio, agradecer a organização aqui do SBMed, em nome do MEF Brasil. Aqui o Joca tá nos dois mundos, tanto lá quanto cá. Então, obrigado a vocês também, Joel e Joca, por essa entrevista aí sobre os highlights do Sul Brasileiro e que venha o próximo também. Um beijo, gente. Vitor, fala Beijo. o próximo. Como? Qual é o próximo tema? Próximo tema vai ser ultrassom para definição do status volêmico da criança na emergência. Que Comigo mesmo. maravilha.